ele cria e fortalece aquilo que neuroplasticidade chama de caminhos neurais ou então circuitos neurais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou João Janice em casa e você está a assistir A Luz no Silêncio. Hoje vamos falar de como funciona o nosso cérebro e como podemos usá-lo ao nosso favor. Porque sim, nós nos pegamos a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões de comportamentos, as mesmas reações. Isso tudo acontece porque o nosso cérebro é uma máquina eficiente. Então, se não apresentamos para ele caminhos novos, ele sempre vai buscar os caminhos neurais já conhecidos. Então, é sobre a neuroplasticidade e o poder de mudança que vamos conversar hoje. Mas tem um porém. Eu não vou falar como uma neurocientista porque eu não sou uma, mas eu vou falar como alguém que aprendeu como funciona o nosso cérebro e como podemos ativá-la para funcionar para nós. Esse é o objetivo. Por isso que aqui nós falamos de desenvolvimento pessoal e conexão com o seu mundo interior. Então, aqui é o seu espaço de expandir a sua mente e a sua alma. Então, fica aqui comigo até o final e descobre como funciona o nosso cérebro e, o melhor, como pode ativar o seu cérebro para funcionar para ti. Quando estamos a aprender algo novo, o nosso cérebro adora economizar energia. É por isso que ele vai sempre buscar evidências negativas para te apresentar, para mostrar que o caminho novo é difícil, para te dar medo, medo de julgamento, medo de errar, medo de começar o novo. Então, se insistimos nessa mesma intenção, insistir a apresentar para ele esse caminho, ele acaba por abandonar todo esse medo. Ou seja, ele cria e fortalece circuitos neurais e forma aquilo que neuroplasticidade chama de caminhos neurais ou então circuitos neurais. Então, quanto mais praticamos um comportamento, um pensamento, uma ação, mais forte e automático esse caminho se torna. É por isso que nós nos pegamos a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões de pensamentos. É por isso que um hábito é tão difícil de mudar. Então, temos que ter cuidado, temos que ser insistentes a apresentar para ele esse caminho novo. Pense num campo com atalho. Se repetir esse atalho todos os dias, esse campo se torna um caminho bem batido e fácil de andar. Mas imagina ter que repetir tudo isso de novo. Aí é que entra o seu cérebro. Ele vai buscar evidências de novo para te apresentar. Já andaste por esse caminho. É muito difícil o novo. Mas se insistir, esse caminho também vai se tornar fácil de andar. Então, essa mesma característica do cérebro pode nos aprisionar. Ele é muito bom por aprendizado, pela automação de tarefa, mas ao mesmo tempo nos aprisiona em padrões negativos. Por quê? Porque ele sempre vai buscar evidências. Então, quando nós temos medo, quando alimentamos o medo, então é sobre isso que ele vai falar, é sobre isso que ele vai buscar e trazer. Mas a boa notícia é que o nosso cérebro não é estático. Ele consegue mudar ao longo do tempo e ao longo da vida. Ele adapta a qualquer circunstância. Então, é esse poder que se chama neuroplasticidade. É esse poder que nós temos em cada um de nós que pode mudar a nossa vida. Sim, isso significa que nós temos o poder de mudança. Nós temos poder de adaptar ao novo. Então, é sobre essa neuroplasticidade e o poder de mudar a nossa vida que nós temos. É por isso que já ouvimos tantas vezes que se nós sabemos
o poder que nós temos dentro de nós, nunca mais vamos chorar pelo leite derramado ou então pelas coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida. É esse poder. Neuroplasticidade é a forma científica de provar que nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. Então, como a neuroplasticidade se manifesta? Como podemos ativá-la para funcionar para nós? Primeiro, tem que estar disposto ao aprendizado contínuo. Aprender algo novo como um idioma, um instrumento, uma habilidade, todos esses estímulos faz com que o nosso cérebro se ativa e fica mais flexível. Então, eu chamo isso de reprogramação mental. Isso reprograma o nosso cérebro. É por isso que temos que estar dispostos a aprender todos os dias. O segundo é ter experiências novas. Viajar, sair da rotina, fazer algo novo, por exemplo, conhecer novas pessoas, novas culturas, tudo isso estimula e fortalece essas redes neurais. O terceiro é desafio mental. Jogos de estratégia, habilidades, como é que eu posso dizer? Por exemplo, montar um puzzle tem que desafiar a sua cognição, fazer reprogramação. Tudo isso fortalece os seus redes antigos e cria o novo. Então, isso tudo faz parte. Criar hábito novo, mudar conscientemente um hábito por outro, vai levar tempo. Mas no final vai dar tudo certo. E isso vai te levar a um lugar onde nunca imaginou estar. Então, é sobre fazer essas práticas. Por exemplo, a atenção plena. A prática da atenção plena nos ajuda a observar os nossos pensamentos sem se envolver. Então, isso nos dá a liberdade de escolha, de fazer novas escolhas, de ter novos caminhos. Então, é sobre essa mudança, sobre o poder de mudar a nossa vida. É por isso que temos que estar dispostos a praticar esses pequenos ensinamentos. Como podemos apresentar o nosso cérebro caminhos novos? Eu digo sempre que consciência e intenção é fundamental. Por quê? Porque a consciência nos ajuda a identificar os nossos padrões, tanto positivo quanto negativo. Quando estamos nessa automação, a nossa consciência sempre vai pesar, porque ele sempre vai identificar que aquilo que estamos a fazer não está alinhado com aquilo que realmente quero. Então, vai sempre nos dar um up. Quando estiver a praticar algo, por favor, ative a sua consciência. Pratique com consciência e sem esquecer de intenção. Intenção vai nos dar mais clareza. Quando praticamos algo com intenção, isso mostra o quanto estamos alinhados com aquilo que realmente desejamos. Então não se esqueça essas duas coisas. O segundo é visualização. Visualização é passaporte para um futuro melhor. Eu costumo visualizar o meu eu de futuro. E eu já sei, através dessa visualização, o que é que eu quero. Ou seja, o que é que eu tenho que mudar. O que é que eu não tenho que mudar. Por exemplo, o meu eu de futuro tem um caráter, tem uma força que eu ainda não tenho. Por quê? Não é que eu não tenho caráter, mas eu tenho essa coisa de aceitar tudo. Eu tenho uma sensibilidade que não me ajuda. Às vezes me prejudica. Por quê? Porque me leva por um lugar aonde eu não quero ir. É por isso que o meu eu de futuro, essa visualização que eu faço todos os dias do meu eu de futuro, me ajuda a identificar claramente aquilo que eu não quero e aquilo que eu quero. Então, visualização é o seu passaporte para um futuro melhor.
Visualize-se nos teus sonhos todos os dias. Sinta o cheiro, sinta a textura, sinta a energia. Essa força vai te ajudar a lutar todos os dias sem desistir dos teus objetivos maiores. O terceiro é repetição consciente. Repetir conscientemente. Por que a repetição consciente? Porque quando estamos a repetir algo, às vezes é automático, nem temos a consciência disso. Mas quando usamos a consciência nessa repetição, isso alinha com aquilo que nós queremos. Então, tens que repetir aquilo que desejas conscientemente. Coloca a sua intenção na sua repetição. Isso vai te ajudar muito a ter mais clareza daquilo que quer e daquilo que não quer. O quarto é pequenos passos. Os pequenos passos nos prova o quanto não precisamos mudar tudo de uma vez. Não precisamos dar um salto daqui para lá, tipo, sem pensar, sem fazer sem criar esses pequenos hábitos. Por exemplo, eu quero fazer uma dieta. Eu não preciso tirar todo açúcar de uma vez, todo GCP cola de uma vez. Não, eu preciso fazer um pouquinho de cada vez. Eu quero beber 1 litro de água. Vou pegar a minha garrafa, vou colocar meio litro de água onde eu posso ver. E quando eu vejo, eu vou ter essa consciência de beber. Até quando essa água acabar, ou seja, termina, eu ponho mais outro. Eu não preciso colocar já 50 litros de água ali, a tentar esforçar-me a beber. Não. Ou seja, eu vou para a academia. Eu não preciso ir para a academia todos os dias. Eu só preciso alinhar aquilo com a minha tarefa diária. Quanto tempo eu tenho para treinar hoje? Se eu treinar hoje, quantas horas eu posso treinar? Tem que ser consciente nas tuas habilidades, nas tuas repetições. O quinto passo, eu digo sempre que ambiente é gatilho. Por que o ambiente é gatilho? Porque o ambiente onde nós vivemos molda a nossa realidade. Isso é clichê, mas é real. O ambiente é o nosso gatilho. Então, é por isso que temos que ter o inventário do nosso ambiente. Quem está ao nosso lado? Quem nós queremos ao nosso lado? Quem nós nos apoiamos, que nos apoia mutuamente? Isso inclui a nossa família também. Porque eu aprendi que nem todos que jogam esterco em nós são os nossos inimigos. Mas nem todos que nos tiram da merda, desculpa a expressão, também são os nossos amigos. Então temos que ter cuidado a quem está ao nosso lado. Temos que ter cuidado a fazer inventário do nosso ambiente. O sexto é paciência e persistência. Ter a paciência vai te ajudar a criar mais caminhos neurais bem fortalecidos e vai criar novos caminhos neurais e vai fortalecer o antigo. Então, a paciência e persistência prova o quanto nós temos que ter a força de lutar. Porque mudar um hábito, mudar de vida, mudar alguma coisa, não vai ser de dia para a noite. Leva tempo. Temos que ter a paciência. Quando estiver a praticar esse algo que tanto desejas, se não está a dar certo, dá uma pausa. Vai descansar. 10 minutos, tome um café, tome um chá. Depois volta para continuar. Não desista. Tenha paciência. Tenha persistência. Só assim vai chegar ao seu destino desejado. Então, a neuroplasticidade nos prova o quanto nós temos o poder de mudança, o quanto nós temos o poder de guiar a nossa vida para esse caminho de mudança. Então, pratique isso todos os dias. Seja consciente dos teus hábitos e tenha essa consciência
de que o poder de mudança está contigo. Nunca esquece disso. Então, se esse episódio ressoou contigo, te deu um up para identificar os teus padrões, ou seja, mostra o quanto deves fortalecer os teus conexões neurais, curta, comenta, compartilha com aquelas pessoas que também precisam fortalecer os teus redes neurais. Muito obrigada por esse episódio. A sua companhia é muito fundamental para nós nesse episódio. E não se esqueça de dar o seu feedback. Um beijo grande e até a próxima. Até o próximo episódio. E eu te espero até lá.